Boa noite a todos, boa noite ao pessoal do nosso que está acompanhando pelo Instagram, a todos que estão aqui na nossa querida fraterna. Bem-vindos a mais um dia de trabalho, uma noite de trabalho. Eu vou, primeiramente, convidar todos para fazer uma prece, depois eu darei os avisos. Então vamos nos colocando confortavelmente nas cadeiras. Vamos nos desligando dos problemas externos. Vamos nos ligando ao plano maior, aos nossos amigos espirituais, que desde as primeiras horas desse dia vem preparando esse ambiente, harmonizando essa casa, para que possamos vir aqui fazer a nossa parte. Vamos agradecendo aos nossos mentores individuais, aos mentores dessa casa fraterna, por todo o apoio e amparo que tem nos dado. Vamos agradecendo a Jesus, o nosso Mestre, por todas as lições deixadas no seu Evangelho de luz. Vamos pedindo a Deus e agradecendo ao mesmo tempo que nos dê uma noite tranquila, de aprendizado dessa doutrina tão esclarecedora e confortadora. Agradecendo a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, aprendendo um pouco mais. Assim, de joelhos em espírito, humildemente, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Boa noite então, mais uma vez. Bem-vindos à nossa querida Casa Fraterna. Tem alguém que está vindo pela primeira vez na casa? Por gentileza, levante a mão. Não? Então, de qualquer maneira, sejam todos bem-vindos. O pessoal do Instagram também. Obrigado pela presença toda semana aí nos acompanhando, né? Pelas telas, pelas telinhas. Gente, só um aviso bem rápido, né? Como todos sabem, a rotina da nossa casa, os horários já de segunda, terça e quarta, todos já sabem. Qualquer dúvida, por gentileza, nos procurem, ou aqui no mural, aqui fora, tem todo o horário dos trabalhos da nossa casa. Lembrando que agora retornamos às quintas-feiras também, com palestra e o F1, tá bem? Apenas uma novidade, no dia de hoje, a partir de hoje, todas as quartas-feiras, nós teremos o CH e o magnético. Então, aqueles que fazem tratamento com CH e magnético às terças-feiras ou segunda-feira à tarde, pode fazê-lo também na quarta-feira, se assim desejar. Então, a partir de hoje, além da entrevista, nós teremos o CH e o magnético aqui na sala onde vocês tomaram passo de harmonização mesmo, tá bem? Só deixar avisado a vocês. E agradecer sempre a todos que nos ajudam, não só na questão das cestas básicas, mas os artigos para o bazar e o agasalho, as roupas que a gente está aceitando doações para fazer a nossa entrega, que a gente vai sempre todo final de mês, que na verdade não conseguimos fazer no final, não conseguimos fazer agora em setembro, mas que se Deus quiser, quando começar outubro, nós vamos fazer essa entrega dos agasalhos para os moradores de rua. Então a gente continua aceitando as doações, tá bem, gente? Então agora eu vou passar para o palestrante de hoje, nosso querido amigo Adilson, que sempre vem aqui nos prestigiar com suas belas palestras. Creio que todos vocês já acompanham as lives que ele faz de sexta-feira à noite. É sempre um presente que ele nos dá, com a sua sabedoria, com toda a sua delicadeza, entendedor
da doutrina como ninguém. Então, Deus, muitíssimo obrigado por ter vindo. Eu não vou nem apresentar, porque acho que todo mundo já conhece, até porque se eu for apresentar, eu vou ficar aqui até amanhã dizendo o currículo dele, né? Então, eu prefiro que ele mesmo se apresente. Obrigado. Boa noite a todos. Pessoal do Instagram que nos acompanha também, a nossa querida fraterna. Que Jesus, nosso querido Mestre, esteja conosco, não só agora, mas em todos os instantes da nossa caminhada. Nós vamos falar um pouquinho sobre as moradas do nosso Pai. Na doutrina a gente fala muito, né? Na casa do meu Pai há muitas moradas, Jesus nos falou, nos deixou, mas às vezes nós não paramos para compreender, né, de uma forma mais intensa o que vem a ser essas moradas. Então, isso está narrado, palavras de Jesus, no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 1 a 3. Jesus disse assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Se assim não fosse, eu já vou teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Então Jesus mesmo já, né, muitas moradas na casa do meu Pai, muitas. Então a doutrina nos deixa de uma forma tão bonita esse entendimento de que a casa do nosso Pai é nada mais, nada menos do que todo o universo. Tudo que se encontra nesse universo infinito, tudo são moradas que o nosso Pai nos deixa. Só que, nos reportando ao imaginário popular, que trouxemos de tanto tempo atrás, nós ainda acreditamos na existência de um céu e de um inferno. Naqueles moldes antigos, né, tradicionais, que carregamos de séculos e séculos até os dias de hoje, século XXI, muita gente, muitos cristãos, entendendo a figura daquele céu e daquele inferno, que vamos abordar um pouquinho mais adiante. Céu e inferno, até mesmo na Bíblia, esse entendimento é controverso, não é nada definitivo, não existe nada claro com relação a isso. Então, nós vamos imaginar algumas coisas relativas a céu e inferno. Nós, dentro da condição primitiva na qual nos encontrávamos, no início da nossa caminhada espiritual, fomos criados, e a doutrina nos mostra, fomos criados dentro da maior simplicidade e da ignorância. Ignorância no sentido de desconhecimento. Só que tudo no universo, tudo na casa do nosso Pai, caminha para a evolução. Tudo cresce, nada para, nada fica estacionado. E aí, nós que no início da nossa caminhada éramos regidos basicamente pelos instintos, agora, com a evolução, dando uns passinhos mais à frente, mais adiante, aí nós já temos a inteligência, falando bem alto. Nós temos os sentimentos, ocupando um pouco daquele espaço que antes era basicamente instinto. Então agora são também os sentimentos. Nesse início dessa nossa caminhada, com uma compreensão um pouco maior, começamos a entender o que é o bem e o que é o mal. E hoje nós temos um entendimento maior, né, do que vem a ser o bem e do que vem a ser o mal. E começamos também a ter os inícios, né, das noções de justiça. Começamos a compreender a justiça, ainda de uma forma bem inicial, mas já começávamos a ter esse entendimento. E nós víamos o mal andando de braços dados com o bem na terra. Um lado era mal, outra hora era o bem que estava ali se instalando, e que nós, com esse entendimento do bem e do mal, entendimento já de alguma noção de justiça, nós sentimos a necessidade de corrigir aquilo que não foi bem feito, como temos ainda hoje, né? Aquilo que não foi bem feito, eu preciso corrigir, preciso me modificar,
preciso resolver a questão que não ficou bem resolvida entre mim e um irmão meu, em razão de algo que eu tenha feito. Portanto, dentro desse entendimento, nós já começamos a ficar incomodados com aquilo que fizemos, que não deveríamos ter feito. Intuitivamente, nós já trazíamos, já de muito tempo atrás, porque não somos viajantes de primeira viagem, somos viajantes de longa data, já trazíamos conosco a continuidade da existência como algo que se instalava dentro de nós. Que aqui, essa caminhada na Terra não era única. Então nós entendíamos já de alguma forma, muito rudimentar, que a existência continuaria e não pararia. A nossa caminhada não ficaria restrita a uma única existência. De onde que vinha essa intuição, esse sentimento? Reminiscências, lembranças. Por quê? Porque se voltar nos desencarnes, nós vamos para o lado espiritual, vamos para o outro lado, estamos passando por um processo, erraticidade, desse processo onde nos preparamos para a encarnação seguinte. Então, mesmo tendo pouco entendimento, nós passamos por essa experiência do outro lado. E ficou guardado isso dentro de nós. Fazendo parênteses, quando um avião cai, para saber o que aconteceu dentro da nave, a gente procura o quê? A caixa preta. Em nós, o espírito é a caixa preta, porque tudo fica armazenado aqui dentro. Então, quando desencarnamos, esse corpo vai embora, mas o espírito que carrega todas as experiências, carrega o bem e o mal que fizemos, tudo, ele retorna em experiência seguinte, em encarnação seguinte. Então, tínhamos um entendimento da continuidade, ou pelo menos a percepção da continuidade da existência, em razão dessas reminiscências. Desencarnávamos e para reencarnar, voltávamos com a caixa preta aqui dentro. E aí, recordaríamos de alguma forma, algum sinalzinho de algo que eu não sei explicar, que é o que aconteceu do outro lado. Se não bastasse isso, soma-se também os sonhos que tínhamos. De repente eu estou aqui caminhando na Terra, ainda no início desse entendimento um pouquinho maior sobre bem e mal, sobre noção de justiça, mas eu tenho sonhos. E no meio desses sonhos surgem situações com as quais eu não compreendo e que me levam a crer que existe alguma coisa além dessa parte física. Era o início do entendimento que algo existia. Não sabia dizer exatamente como. E aí, dentro desse entendimento de justiça, dentro desse entendimento do bem e do mal, dentro dessa sensação, dessa necessidade de corrigir aquilo que eu fiz de errado, eu começava a raciocinar. Concluía. Comportamentos distintos. Aquele que fazia o bem, aquele que fazia mais o mal, obviamente, teriam destinos distintos. Não daria para ir para o mesmo lugar. Quem se comportou melhor, a tendência é estar melhor. E quem não se comportou bem, é estar não tão bem em algum momento. Então, trazíamos conosco esse entendimento. Os bons, ou os que caminharam de uma forma um pouco melhor, porque bons não existem, totalmente bons. Os bons, de alguma forma, eram premiados. E aqueles maus, que não foram tão bons, de alguma forma seriam punidos. Então, naquela época, onde não tínhamos tanto conhecimento, não tinha ciência, não tinha nada, o homem via a Terra, aqui, onde nós estamos nesse momento. E ele começava a imaginar, o que é que será que tem, por exemplo, lá dentro na Terra? Nós conhecemos a Terra por dentro? Muito pouco. É assustador a Terra por dentro? Eu diria que é preocupante, a gente não conhece, Então o homem via a Terra. Ele olhava, não conseguia compreender o que é que estaria ali por baixo. Era desconhecido.
Portanto, era o interior da terra, para ele algo desconhecido e algo que ele não saberia dizer. Não era belo, com certeza. Quando ele olhava para o alto, ele via o céu. Olhando o céu, o firmamento, aí ele via as estrelas, ele via a lua, via o sol, as nuvens, tudo maravilhoso. Aquilo para ele encantava, como nos encanta ainda nos dias de hoje. Quando olhamos o céu e vemos todo aquele cenário, aquela beleza, então nós começamos a fazer comparações. O homem então começou a associar o que era bom, a pessoa que era boa, ele associava ao belo, o bom ao belo. Por exemplo, nas pinturas, agora bem mais recente, nas pinturas, por exemplo, do anjinho. Quem se recorda de ter visto uma pintura com o rostinho do anjinho, né? É feio ou é bonito? Bem bonito, né? Muito bonito. Lá, loirinho, cabelo encaracolado, aquele rosto angelical, ele era o bom. Por isso que era belo. Então, o bom, ele associava ao belo. E associando ao belo, ele associava ao céu. Era o conhecido. Era aquilo que encantava. Então, a pessoa boa era associada ao belo. Lá em cima, ao céu. Olha onde que a gente começa a chegar. E aquele que não tinha um bom comportamento? O que não tinha bom comportamento, ou as coisas não boas, se associava ao feio. Olha a figura, por exemplo, do demônio que o homem pintou ao longo dos séculos. Aquela figura horrível, né? Lá, chifrinho, o cavanhaque vermelho, um olho estranho. Então, ele associava o mal ao feio. O mal, o feio, ao desconhecido. O que era desconhecido até então para ele? Era o interior da terra. Inferno. Então, aí é que se pintou a figura, uma das versões. O que se pintou a figura do céu e depois a figura do inferno. As doutrinas remotas, lá no Oriente, já, muito antes, já pintavam a existência, dentro do seu entendimento, de um local específico para os bons. Um local específico. E um local específico para aqueles que não tiveram um bom comportamento, que seria o céu e que seria o inferno. E com relação à imortalidade, a continuidade da nossa caminhada, ela também não é coisa recente, né? Nós falamos que trazemos essa intuição em razão de reminiscências, em razão de sonhos, bem lá atrás, mas vamos lembrar, por exemplo, isso está registrado na história, há cerca de 12.000 anos já havia a ideia da imortalidade de uma forma bem consolidada, na Mesopotâmia. Um pouquinho mais para cá, mas também há alguns bons milênios, no Egito Antigo, eles entendiam sim, né, da continuidade da existência. Ou seja, não era uma única existência, ela poderia progredir adiante. Olha como o velho egípcio entendia. Como ele entendia que seria imortal, ele, ao morrer, ele iria para algum local. No Egito, lá bem atrás, alguns bons milênios, o entendimento deles era que a pessoa, ao morrer, a sua essência, o espírito, a sua essência, ela obviamente sairia do corpo, o corpo perece, e essa essência, ela passaria por um julgamento de Osíris, que era um dos deuses, perdão. Um dos deuses para eles era Osíris. E aí eles passariam por um julgamento. Julgamento que ficou registrado naquilo que eles chamaram de Livro dos Mortos, lá dos egípcios antigos. Não era exatamente um livro, era entendimentos ao longo de séculos e séculos, pelos egípcios, que eles juntavam e a partir dali é como se fosse um livro e eles traçavam o seu entendimento apoiado nesse pseudo-livro. Nesse livro, aquele que desencarnou, o espírito, a essência,
passaria, portanto, pelo julgamento de Osíris. Mas o espírito, ele teria que responder a 42 perguntas. E essas 42 perguntas, esse espírito desencarnado, ele teria que responder com um não na frente. Vou falar só de algumas, né? Eram 42. Então, lá no Velho Egito, essas perguntas do Livro dos Mortos, uma delas: não matei. Outra pergunta: não roubei. Outra pergunta: não levantei falso testemunho. O que está parecendo isso? O que parece? Os mandamentos da lei de Deus. O decálogo, os 10 mandamentos: não matar, não roubar, não levantar falso testemunho. Eles já tinham essa visão antes dos egípcios. E vamos lembrar que quem bebeu nessa cultura egípcia foi Moisés. Depois, mais recente. Porque Moisés foi criado dentro do palácio do faraó, como se egípcio lhe fosse. Então, Moisés bebeu dessa fonte. E que depois, ao receber o decálogo, tem exatamente essas informações, que não poderia ser diferente. Não matar, não roubar, ou seja, não fazer o mal, procurar fazer o bem. E aí, nesse julgamento, lá no Egito, o espírito então teria que responder essas perguntas sempre com sinceridade, dizendo: não matei, não roubei, não levantei falsos testemunhos. E aí, dentro do entendimento deles, o coração daquele espírito, entendimento deles, era colocado numa balança de 2 pratos. Sabe aquela balança, um prato de cada lado? O coração daquele espírito, no entendimento deles, era colocado num prato, e no outro prato eles colocavam uma pena de avestruz. Ai, se o coração pesasse mais que a pena de avestruz. Ou seja, ele teria cometido muitos erros. Então ele teria que estar com o coração bem leve. E aquele que teve um mau comportamento lá no Egito, não teve uma vida tão correta, então ele era devorado, no entendimento deles, por Amute. Era um ser, né, que era um devorador. Então ele deixava de existir. Tá? Esse era o entendimento. Ou seja, há 12, há 10, há 8 mil anos, esse entendimento de que algo continua era algo bem firme. Não se sabia exatamente como, mas entendia-se sim na continuidade de uma existência. O pagão, vamos lembrar, na época de Jesus foi muito falado, né? O gentio. O gentio é o pagão. Aqueles povos que adoravam a vários deuses, não o nosso Deus, né? Deus único. Então adoravam vários deuses, os gregos, os romanos, e aí todo o nosso respeito ao povo hebreu, que trouxe, foi o primeiro, vamos lembrar que Abraão, que foi o primeiro patriarca, que recebeu a incumbência de trazer ao longo do tempo, através de todo o povo, o entendimento de um Deus único. Mas os pagãos então entendiam também na existência de um céu e de um inferno, os pagãos. Só que aí vem Jesus chega. E agora? Como é que fica? Jesus vem logo falando: meu Pai não perderá uma única de suas ovelhas. Ele não vai perder ninguém. Todos nós, vamos dizer assim, se estamos condenados a alguma coisa, estamos condenados a sermos felizes, perfeitos. Quando? Tem tempo pela frente. São essas caminhadas. Chegaremos a essa perfeição. Mas o Pai não perderá um único de seus filhos. E aí Jesus nos deixa a parábola da dracma perdida. Dracma é uma moeda daquela época. E a narrativa diz assim: uma mulher perdeu uma dracma dentro da sua casa. Ela varre a casa inteira, tudo, até encontrar a dracma. Então a parábola é até encontrar a dracma. Não é para ver se encontra a dracma.
encontrar. Não, é até encontrar, vai encontrar. E aí ela faz uma grande festa. Um pastor tinha 100 ovelhas, uma se desgarra. O pastor vai em busca e traz para junto do rebanho. Ele não fala da possibilidade de não encontrar a ovelha. Parábola do filho pródigo. Um pai tinha 2 filhos, um sai, vai viver a vida na faca, aquela coisa toda, sofre, padece, e depois ele volta para o pai. Então era Jesus já nos deixando, através das parábolas, exatamente essa informação. O pai não perderá um único de seus filhos. Por mais cruel que a pessoa seja, ela vai chegar na sua perfeição. Pode demorar um pouco mais, mas chegará, sem sombra de dúvida. Vem Jesus e fala, por exemplo, de reino dos céus. Ele não falou do céu, né? O céu, como nós entendemos, muitos entendem ainda nos dias de hoje. Ele fala do reino dos céus. Onde estaria o reino dos céus? Alguém arrisca? Pessoal do Instagram também, né? Onde que está o reino dos céus? Ele está mais ou menos no mesmo lugar do reino do inferno, só que em situações diferentes. Vamos dar um exemplo? Para quem acredita no céu e no inferno, lá na maneira antiga, nós vamos dizer como que o reino dos céus e o reino do inferno também está aqui dentro de nós. Nós estamos com dias de chuva. E aí, por exemplo, eu acordo pela manhã e aí eu digo: nossa, que dia gostoso, está bonito, né? Eu vou trabalhar. Aí me sento à mesa, vou tomar café e vou preparar, eu não acho a manteiga. Acabou a manteiga. Eu que acordei tão satisfeito, por que a minha esposa não comprou manteiga? E o que aconteceu comigo? Eu estava bem. Eu fui para onde? Me irritei, né? Fiquei irritado. Eu afundei, fiquei nervoso. Aí de repente eu digo para mim mesmo: pô, mas por que isso? Você gosta de margarina? Tem margarina aí na geladeira? Puxa, é mesmo. Vou lá, pego a margarina. Que bom que tem a margarina. Eu voltei para onde? Para o céu. Voltei até em paz. Estou resolvido, né? E aí eu me preparo, vou para a rua, vou sair, vou para o trabalho, ponho o pé fora de casa. Vou pegar o ônibus, ponho o pé fora de casa, cai uma chuva violenta. Fico todo molhado. Fui para onde? Voltei para o inferno. Desci. Mas que porcaria! Justo agora tem que chover. Ninguém fez isso até hoje, né? Puxa vida, justo agora que eu precisava sair, choveu, não sei o que e tal. Aí eu penso: puxa, mas nós estamos com a represa sem água. Que bom que está chovendo, que maravilha, vai encher as represas. Eu voltei para onde? Para o céu. Paro no ponto do ônibus, passa um carro naquela poça imunda e me lava inteiro. Voltei para onde? Inferno. A nossa vida é isso. É céu, inferno, céu, inferno, céu, inferno. Por quê? Ora estamos bem, alegres, felizes, serenos. Ora despencamos. Estamos irritados, né? Chateados, insultando. Então, Jesus vem e nos mostra que o reino dos céus está aqui dentro. E é verdade isso. Está dentro de nós esse reino. Tanto do céu como do inferno. Mas Jesus promete que mandaria o Consolador. Há 2000 anos, quando ele esteve aqui conosco, ele tinha tanta coisa para falar. Mas não falou tudo. Ao contrário, ele falou muito pouquinho. E tão maravilhoso, mas falou tão pouquinho. Por quê? Ele não sabia? Lógico que sabia. Nós é que não tínhamos condição de absorver tudo aquilo que ele falou. Custamos. A humanidade estaria há 2000 anos e não entende até agora. Então Jesus falou aquilo que ele pôde nos dizer, em razão daquilo que nós poderíamos absorver, que viemos absorvendo aos poucos, mas ele disse que esse Consolador viria no tempo certinho para completar aquilo que ele não pôde dizer e corrigir aquilo que ele disse, mas a gente distorceu.
mexemos no ensinamento do Mestre. Vamos ver. Inicia o cristianismo. O cristianismo começa no primeiro século, que Jesus esteve no primeiro século, né? Esteve aqui encarnado até o ano 33. Então ali, no primeiro século, começa o cristianismo, e um cristianismo que não tinha, por exemplo, penas eternas. Não tinha esse negócio de inferno, penas eternas. Mas a pureza do ensinamento dele se manteve no primeiro, segundo e terceiro século. Por quê? Vamos lembrar que quem dominava toda aquela região era o Império Romano. O Império Romano era cristão? Não. O Império Romano era pagão. Pagão. Ou seja, acreditava em vários deuses. Mas aí, quarto século, já começava o declínio do Império Romano e, preocupados, porque era o declínio do Império Romano e a doutrina do Cristo se elevando, crescendo, cada vez mais gente seguindo. E quando um teu inimigo começa a crescer, é melhor que você se junte a ele, porque senão ele toma o teu espaço, né? Foi o que Roma fez. Roma pagã trouxe para dentro de si, no ano 313, através do Edito de Milão, feito pelo imperador Constantino, trouxe a doutrina do Cristo, o cristianismo, para dentro do Império Romano e passou a conviver com o paganismo, de mãos dadas, paganismo e cristianismo. Imaginou numa casa nossa? Eu sou, só vou falar de entendimentos diferentes. Eu sou evangélico, né? Maravilhoso, dedicados, esforçados, maravilhoso, mas uma visão diferente da nossa. Eu sou evangélico e eu trabalho, por exemplo, ao lado do Rui, o Rui espírita. O Cristo é levado para dentro de Roma, ele está falando de Jesus, está falando de um Deus só. Você é maluco, nós temos vários deuses. Então, é natural que tenha ocorrido alguns, né, deslizes. Natural, vivendo tantos anos. 70 anos depois, ano 383, através do Edito de Tessalônica, Teodócio transforma a doutrina do Cristo como a doutrina, a religião oficial de Roma. Olha só. Para quem era pagão até o ano 313, exclusivamente pagão, 70 anos depois, o cristianismo era a religião oficial de Roma. Dá para entender o que deve ter acontecido, né? Porque Roma não aceitou o ensinamento do Cristo por amor, trouxe para dentro por temor. Aí a coisa é mais complicada. Então, é natural que nessa junção entre o cristianismo e o paganismo houvesse uma composição para que os pagãos não se chocassem tanto com o ensinamento do Cristo. Então, alguma coisa foi cedendo. Um cedeu de uma parte, outro cedeu do outro. Teve uma filosofia chamada patrística, um movimento de cristãos da religião, que fez uma composição com a filosofia romana, com a filosofia grega, para poder permitir aos pagãos, ou seja, todo o resto do povo, aceitar de uma forma um pouquinho melhor a doutrina do Cristo. Senão ficaria muito difícil. E nessa composição, muito provavelmente foi nessa situação que veio para dentro do Evangelho de Jesus, eu entendo assim, a figura do inferno e a figura do céu. Se olharmos os evangelhos, tem lá, céu, vai falar do inferno, Jesus falou tantas vezes, né? Lá terá choro e ranger de dente, mas não nessa situação como a humanidade entendeu ao longo do tempo. Então essa composição foi necessária para que mais gente abraçasse a doutrina de Jesus. E aí nós perguntamos, se foi colocado dentro dos evangelhos o céu e o inferno, penas eternas, ou seja, iríamos para o inferno. Se eu pedir para vocês levantarem o braço, estamos aqui em 20, né? Daqui, quem que vai para o céu? Daquele céu antigo?
Vai levantar o braço, quem vai para o céu? O pessoal do Instagram levanta o braço aqui também, né? Ninguém vai para o céu. Não, né, Cida? Então nós vamos para onde? Para o inferno, né? Para baixo, né? Então, se foi colocado isso, e Jesus havia dito que não havia penas eternas, os atributos de Deus. Deus é infinitamente bom, infinitamente justo, é o nosso Pai. Deus conhece tudo. E um dos atributos, Deus é presciente. Ele é infinitamente bom, infinitamente justo, mas é presciente. O que vem a ser presciente? Ele sabe antes o que vai acontecer depois. E aí eu pergunto, se fosse verdade as penas eternas, eu ia falar, esse Deus não é nem bom nem justo. Ué, por que ele me criou? Se ele já sabia que eu ia parar no inferno? Não faz o menor sentido. Não criasse. Então não teria criado ninguém, porque todos nós iríamos para esse inferno, né? Então, como que ficou a figura de Jesus, de Deus nessa época? É aquele Deus, da mesma forma que o Velho Testamento, aquele Deus vingativo, aquele Deus cheio de paixões, que nós olhamos, né? no Velho Testamento. Quem acompanha novelas religiosas vai ver que em determinadas situações, isso é escrito pelo canal 7 evangélico, né? Coisas estranhas, né? Mas é a visão dele, com todo respeito. Eu, de passagem, vi uma cena que era a respeito do rei Saul. Rei Saul, o primeiro rei de Israel, que foi escolhido por Deus. O profeta Samuel recebeu inspiração e passou para Saul, primeiro rei. E aí, instantes depois, Deus teria falado assim, a voz de Deus: me arrependi de ter indicado Saul. Eu nunca vi Deus se arrepender, né? Porque ele não é perfeito, então. Se arrependeu, porque não é perfeito. Então, colocando a doutrina das penas eternas, como foi colocado em razão da convivência com o paganismo, esse Deus ficou um pouco estranho. Voltou a ficar estranho, né? E aí nós trazíamos, porque vamos falar de moradas, no nosso entendimento, naquela época existiam três: a terra, o céu e o inferno. Mas aí a religião romana, no século XII, ela traz uma quarta morada. Ela edificou a quarta morada de Deus. Como aqueles que erravam na visão da igreja iam para o inferno, os bons iam para o céu, mas eles pensavam: olha, o Rui matou alguém, ele vai para onde? Inferno. Eu só bati, eu não cheguei a matar, só bati. E aí a igreja fala: mas os dois vão para o inferno? Que malandragem que é essa, né? Então vamos arranjar um meio termo. Olha, você vai para o inferno, Rui, você mandou, mas eu só agredi. Então eu vou para um local intermediário, vou passar um tempinho ali, sofrendo, e através de preces intercessórias, já que na visão deles o espírito, depois de desencarnado, né, era uma vida só, desencarnou, ele não progrediria mais, ficaria daquele jeito. Então, através de preces intercessórias, eu seria levado para o céu. Mas seria levado para o céu carregando os mesmos defeitos de Deus, porque eu não fui por mérito. Muito obrigado por terem feito as preces por mim, me mandado para o céu, e lá no céu eu vou continuar batendo em todo mundo. Está errado. Mas a religião católica criou no século XII a figura do purgatório. O purgatório é exatamente esse local intermediário, onde aquele que não foi tão ruim quanto o Rui, né, ficou ali e ainda teve a chance de subir para o céu. Será que é razoável isso? Era a quarta morada. Terra, céu, inferno e purgatório. Começou agora. Será que era razoável isso? Olha que interessante. A religião
atirou naquilo que achou que tinha visto, né? A injustiça entre aquele que errou muito e aquele que não errou tanto. Então ela atirou naquilo que viu e criou o purgatório. Mas na verdade ela atirou naquilo que viu e acertou naquilo que não viu. Ela acertou naquilo que não viu o quê? Existe purgatório? Sim, não, muito pelo contrário. É? Nós estamos no purgatório aqui. Aqui é o purgatório. O que é purgar? Purgar é tirar as impurezas, filtrar. Nós estamos aqui na Terra, todo mundo feliz, ninguém tem dificuldade, ninguém tem doença, ninguém tem problema financeiro, está tudo em ordem. Não, né? Então nós estamos purgando isso. De que forma? O mal que fizemos, corrigimos agora. Vamos purgar aquilo que fizemos equivocado, né? Agredi alguém, venho aqui para receber, exemplo, como filho. Por quê? Porque eu tenho que amar, tenho que servir, tenho que ajudar. É purgar, tirar a impureza. Um pedreiro, quando ele vai fazer uma parede como essa, eu encomendo no depósito material e vem descarrega um caminhão de areia. Só que cheio de graveto, cheio de pedra, areia grossa, areia fina, mas eu quero fazer uma parede assim. Eu uso o quê? Peneira. Aí eu pego uma peneira de grãos, né, de terra bem aberta. Por quê? Porque eu quero filtrar primeiro as grandes sujeiras. Porque se eu for peneirar uma areia que é grossa, é fina, tem mato, tem graveto, tem pedregulho, e pegar uma muito fina, eu vou chacoalhar e não vai sair nada, eu vou morrer ali. Então eu pego uma grande, as impurezas maiores caem, mas continua muita coisa ainda na peneira. Aí eu ponho a areia de lado, pego uma peneira mais fininha, jogo aquela areia já filtrada antes, né, peneirada antes, então vai cair pedacinhos menores que estavam lá, mas ainda vai ficar muita sujeira. E eu vou diminuindo essa tela até o momento que ela vai estar tão fina que, na verdade, quando eu peneirar vai sair um talco, né? Uma areia muito fina que vai permitir que eu faça uma parede bonita. Isso é reencarnação. Isso é a permanência aqui na Terra, onde nós passamos por essa peneira que cansa. Não é fácil peneirar, né? Não é fácil suportar aquele que foi inimigo, não é fácil conduzir para o bem aquele a quem eu desviei, né? Aqui é o grande purgatório. Por isso que a igreja tirou no que viu e acertou no que não viu. Existe, então, esse purgatório. Só que essa composição toda, né, que fizemos, a humanidade fez com os pagãos, trazendo para dentro da religião o inferno, o céu, as penas eternas, será que isso foi ruim? Ou foi necessário? Foi necessário. Se não fosse assim, as pessoas que tinham outros entendimentos não entrariam no entendimento do Cristo. Então teve que fazer essa composição para que as pessoas começassem a olhar. Evolução. A evolução não dá saltos. Nós vamos crescer e crescemos aos poucos. Então o conhecimento também vai ser assim, aos poucos. Então Jesus havia prometido que mandaria o Consolador. E o Consolador viria para ajustar todas essas deficiências, toda essa manipulação que nós, humanos, fizemos ao longo do tempo. E aí vem o Consolador prometido. Nós vamos chegar nas muitas moradas. Já estamos chegando. Consolador prometido, a doutrina espírita. Ela veio no tempo certo. No tempo em que nós já tínhamos uma condição bem maior de raciocinarmos, de fazermos confrontos. Faz sentido um inferno? Poxa, mas Deus é infinitamente bom, infinitamente justo. Não faz sentido. Eu já começo a pensar. E já começo a separar aquilo que é joio daquilo que é trigo. Parábola de Jesus também. Isso aqui não é compatível. Então, quando chega a doutrina espírita, nós começamos a entender exatamente o que é céu e o que é inferno. Um dos pontos, né? O que é céu e
e o que é inferno. Ou seja, nada mais do que estados de consciência. Não tem outra forma. Estados de consciência. Até a Igreja Católica, Papa João Paulo II, chegou a se manifestar quanto a isso, né? O inferno é algo aqui, interior. Não é bem visto, mas ele falou a verdade. Joana de Angelis, mentora do nosso querido Divaldo, num livro intitulado Em Busca da Verdade, ela disse assim: céu e inferno estão dentro de nós. Precisamos nos libertar de nossas fixações que as crenças antigas nos colocaram. Tudo era pecado. Então não existe pecado. Vamos ver se não existe. Tudo passa pelo cumprimento da lei. Deus tem um conjunto de leis. Vamos entender Deus como queiramos. Um grande espírito. Tudo bem, fica à vontade, cada um pensa. Um conjunto de leis. Maravilhoso. Uma força cósmica. Tudo bem. Continua sendo infinitamente justo, bom, Pai, de qualquer forma, né? Então, meu entendimento, para mim, é um conjunto grandioso de leis divinas, equilibradas, leis amorosas, porque ela está à minha disposição, a sua, a dele, de todos, né? Então, os equívocos é o momento em que nós descumprimos uma lei, e é tão fácil descumprir uma lei. Então, tudo passa pelo cumprimento dessas leis, ou descumprimento. Vamos dar um exemplo. Como a gente erra, traz coisas antigas. Nunca tinha comido feijoada. E aí, a minha esposa faz uma feijoada, nunca tinha comido. Me sento à mesa, como, falo, nossa, que coisa boa. Pego outro prato, mais um, mais outro, mais outro. Como apenas 10 pratos de feijoada. Quando me levanto da cadeira, uma dor no estômago, eu falo, por que comigo? O que Deus responderia para mim? Depois de 10 pratos, por que não com você? Você comeu só 10 pratos? É a culpa de quem? Minha, Deus vai falar. Não, a culpa é sua. Comece menos. Então, experiência que não dá certo é o equívoco nosso. Estamos fazendo experiências ao longo da vida. Então, a experiência de comer 10 pratos de feijoada, loucura, não vou fazer mais. Não deu certo. Eu estou passando mal. Aí, de repente, eu como só 5. Pode já diminuir. Dor de estômago de novo. Falei, essa experiência não deu certo de novo, né? Passa mais um tempo, eu como um prato. Satisfeito, sem dor no estômago, ou seja, a experiência deu certo. Deu certo. Não existe o pecado, aquele pecado proposital que nos levaria a uma pena eterna. Não existe isso. Não faz o menor sentido. Thomas Edison, que o inventor da lâmpada, né? Ele primeira experiência dele para tentar descobrir a lâmpada, não deu certo. Que pecado que ele cometeu, né? Que pecado, não deu certo. O Edson, você é um fajuto, um cientista fajuto. Imagina, fez uma experiência e não deu certo. Ele vai dizer, ele foi a primeira. Então, o erro, o equívoco, é uma experiência que ainda não deu certo. Ainda não deu certo, nada mais do que isso. E aí Edson tenta a segunda, terceira vez, quarta vez, quinta vez. Será que ele estava errando? Ou ele estava aprendendo? Estava aprendendo. Tanto que chegou, depois de 1.000, 2.000 tentativas, a lâmpada acendeu. Por isso que o equívoco que nós praticamos é só isso. A experiência que ainda não deu certo. E que nós, através do nosso empenho, da nossa dedicação, vamos caminhar para fazer com que dê certo. Faz sentido o Edson ir para o inferno porque a primeira tentativa não deu certo? Não, de forma nenhuma, né? Então, nós ainda vivemos muito no inferno.
e como vivemos no inferno, né? Hoje, a nossa grande preocupação é viver mais tempo no céu. Mais tempo. Mas que vamos cair para o inferno, nós vamos, sem sombra de dúvida. Então, que a gente aprenda a ficar menos tempo no inferno que volte para o céu. Não somos perfeitos. Falhamos, nos equivocamos. Então, cairemos no momento em que não estaremos bem, não estaremos felizes, estaremos chateados, estaremos no nosso inferno. E aí, as coisas deram certo? Subimos, estamos felizes, estamos alegres. E Jesus disse que havia muitas moradas na casa do meu Pai. Muitas. Muitas é o quê? 4. Terra, céu, inferno, purgatório. Ele usaria o termo muitas, porque muitas são muitas, né? Então ele disse: na casa do meu Pai há muitas moradas. E a doutrina vem e nos mostra que a casa do Pai é todo esse espaço infinito, universo grandioso. E aí nós vamos ver que nesse universo, que mal conseguimos enxergar um cantinho, uma beiradinha, nós vamos ver que nesse universo existem muitos planetas, muitos orbes físicos, como a Terra, né? Que recebe a encarnação de espíritos que precisam passar pela carne. Aparência diferente? Aparência diferente. Locais diferentes? Locais diferentes. Mas não deixa de ser espírito, né? Da forma como aquele globo, aquele local, permite que ele seja. Então, só por aí nós vamos ver inúmeros locais materiais que recebem espíritos que precisam passar, como nós estamos aqui, passar pela encarnação ou reencarnação. Nós vamos ver que esses locais onde esses espíritos encarnam em todo o universo são diferentes, os espíritos, no tocante à sua evolução moral. Há locais que recebem espíritos já de uma elevação muito bonita, mas outros orbes recebem aquele que não está tão perfeito, né? Tão bom. Outro recebe espíritos que estão no comecinho, ainda primitivos. Então esses orbes que recebem espíritos que vão encarnar ali e que encarnam dentro de uma afinidade, dentro de uma proximidade de evolução. Aqui na Terra, né? Nós passamos por uma condição primitiva, tantas encarnações atrás viemos, passamos por um mundo de expiação e provas, como eu disse no começo. Começamos a entender o que é bem e o mal, começamos a ter noções de justiça, de querer corrigir aquilo que foi feito de errado, e estamos agora às portas da terceira fase, vamos dizer assim, da Terra. Passamos pelo mundo primitivo, estávamos ou estamos ainda, expiação e provas, mas estamos entrando no mundo de regeneração, onde o mal já não vai incomodar tanto, continuará existindo, mas não será de uma forma tão agressiva como nós encontramos na Terra, nessa fase ainda de expiação e provas. Então esses mundos materiais que existem em todo o infinito recebem espíritos para encarnarem lá e que recebem dentro de uma determinada faixa evolutiva para que eles possam crescer, para que eles possam evoluir. Outros mundos também materiais, não sei se quem já estudou o Livro dos Espíritos vai se recordar, na pergunta 234, a espiritualidade explica sobre mundos transitórios, materiais também, tá? Bem material como a Terra. Mundos transitórios não tem a vida ali instalada, mas que espíritos que estão passando a longo tempo na erraticidade, para depurar um pouquinho, para tentar se ajeitar, eles muitas vezes são levados, conduzidos a esse mundo material. Eles ficarão lá em espírito para poder dar uma ajeitadinha, né? Mas é material também. Mas e os outros mundos? Jesus falou muitas moradas.
Nesse momento, nós estamos em que mundo? Que mundo é esse aqui? É? Não entendi? Mundo de provas. Mundo de provas. Não, mas esse instante, nós aqui, os queridos amigos lá no Instagram, que mundo nós estamos nesse instante? Nós estamos falando de Jesus. Nós estamos pensando sobre as boas coisas da alma. Estamos falando em refletir sobre a nossa conduta. Estamos falando em pensar sobre um Deus infinitamente bom, infinitamente justo, um Pai presciente, que jamais nos condenaria a uma pena eterna. Os males que nos acontecem são frutos das ações que cometemos. Pronto. Cometi errado, comi os 10 pratos de feijoada, eu sofri. Não tem outra. Nós estamos falando disso tudo aqui, de Deus, do melhor caminho, de que não há penas eternas, que Deus nos ama. Jesus falou, mostrou isso, deixou de forma clara, porque que existem certas coisas colocadas nos textos bíblicos, que a gente precisa ter pensamento, né? Raciocínio, para decifrar isso tudo. Nós estamos aqui, nesse momento, quem está nervoso, chateado, bloqueado, continua com raiva do cachorro que mordeu lá em casa? Não, ninguém. O pessoal do Instagram também não. Então nós estamos por afinidade, sintonia, vivendo um mundo tão especial nesse instante. É esse mundo, vamos falar assim, o mundo da fraterna. Nós estamos aqui abraçando uma causa, raciocinando, estamos bem, estamos no reino dos céus. Lá em casa também, estamos no reino dos céus. Então, o mundo também é a sintonia que nos une, quer para o bem, quer para o mal. A quadrilha que está assaltando um banco agora tem afinidade também. Que tipo de afinidade? Não essa que nós temos aqui. Eles se afinizam em busca da violência, do roubo. É isso que une. Então eles vivem também um mundo à parte nesse instante. Então nós estamos nesse instante vivendo esse mundo tão especial. De repente, nós não nos preparamos, espiritualmente falando. Caminhamos de qualquer jeito, né? Não nos preocupamos com as coisas da alma. Tem um ditado, eu sempre lembro disso, um ditado que diz que muita gente vive como se nunca fosse morrer. E ao morrer, morrem como se nunca tivessem vivido. Não aproveitaram a vida, né? Então, aqueles que aproveitaram, aqueles que passaram por essa experiência bonita, esse instante nosso, e outras oportunidades, a leitura de um livro, assistir um filme bom, uma conversa edificante com um amigo que traz coisas positivas. Isso é estar indo para o reino dos céus. Está nervoso? Vai para o reino do inferno, né? Melhor que volte rápido. Então, vários são os mundos com os quais nos defrontamos. E quando não aprendemos isso, quando não nos ligamos mais às coisas da alma, de repente, uma notícia em primeira mão para todo mundo. Aqui, todo mundo vai desencarnar um dia. Novidade? Não, né? E aí, onde que vai estar a nossa afinidade? Onde vai estar o nosso coração? No momento da partida. Então a gente tem que estar no melhor, no reino dos céus, antes da partida, né? Mas se não fizermos esse treino, essa preparação, a busca dessa sintonia melhor, desencarnamos. E aí, para onde nós vamos? É sempre na sintonia. Se eu não aprendi as coisas da alma, eu me liguei, muito provavelmente, às coisas da matéria. Me liguei a deuses, voltei a ser pagão, a deuses, e não ao Deus. Que deuses? O dinheiro, o poder, é a minha casa, é a sensualidade, é a preguiça. São deuses para mim. E se eu afinizo com esses deuses, desencarno, eu vou subir
Eu vou para sintonias melhores com outros irmãos? Ou vou ficar me arrastando na terra, agarrando o meu automóvel, preso à minha casa, não dando espaço para minha esposa, para minha namorada, para ninguém? Estou apegado, firme naquilo, fixo naquilo. E aí? Que morada eu estarei ocupando? Boa? Jamais. Aí é o inferno. Aí é o inferno. Porque estarei fixo numa posição, numa situação, onde eu vejo coisas que para mim eram deuses, e que de repente eu vejo pessoas descartando esses deuses. Eu estou fixo na minha casa, estou lá na agência bancária olhando meu dinheiro, puxo todo dia em espírito, oi, desencarnei, olho o meu extrato, opa, tem 10, no dia seguinte tem 9, opa, o que aconteceu? Seu filho fez extrato ontem, vou matar aquele moleque, no outro dia tem 8, no outro dia tem 7, será que tem inferno pior do que esse? Para quem se fixou nessas coisas? Então, moradas são também onde nos fixamos através do nosso coração, através do nosso pensamento, através da nossa forma de compreender a existência. Por isso que Jesus diz: na casa do meu Pai há muitas, infinitas moradas. Então, queremos estar no reino dos céus? Estamos encerrando. Kardec disse assim: o espírita é reconhecido pelo esforço que faz para domar suas más tendências. Ou seja, todos nós temos as nossas complicações, né? Temos que domar essas más tendências. Aquilo que ainda não deu certo, as experiências que ainda não ofereceram os melhores resultados. E aí? Reencarnações permitem domar cada vez mais as más tendências e também permitir que mudemos de morada, que a gente alcance moradas melhores. O grande Bezerra de Menezes, ao desencarnar, ele recebe a visita de uma enviada de Maria de Nazaré. Olha onde o Bezerra estava, né? E que ela vem e diz: Bezerra, o nome dela era Celina. Bezerra, a Mãe Santíssima, você desencarnou, a Mãe Santíssima vem te convidar para que você vá para locais acima, melhores. Olha a mudança de endereço dele, né? Fruto do quê? Da busca dele, do trabalho, da dedicação, do esforço. Mas ele agradece e diz: olha, deixa eu ficar aqui, porque enquanto houver dor, sofrimento, choro na terra, eu quero ficar socorrendo os meus irmãos. Não mudou de casa, mas a casa dele já estava muito acima daquilo tudo, né? Então, vamos nos preocupar com isso, construir as melhores moradas dentro de nós. E lembrar, vamos cair no inferno? Vamos. Trate de subir logo. Obrigado. Vamos então, fechando nossos olhos e trazendo à nossa frente a figura serena, bondosa, amiga de Jesus, o nosso mestre maior. A Ele agradecemos por tudo que nos deixou, que nos deixa e que nos deixará sempre. Ensinamentos preciosos, ensinamentos que precisam sim serem colocados dentro do nosso coração de uma forma intensa, bem intensa. E ela só estará de forma intensa no meu coração se eu me dedicar a estudar, a compreender, raciocinar e colocar em prática. Porque se não colocar em prática, é letra morta,
Só eu vi, só eu li, mas não compreendi. Quando eu compreendo o ensinamento do mestre, coloco em prática, eu estou auxiliando, através da caridade que eu posso fazer, do ensinamento que posso auxiliar a distribuir, do sorriso que eu posso espalhar, do abraço que eu posso conceder. E quando faço isso, eu percebo que nesses instantes, meu coração está tão leve, que aí eu estou no reino dos céus. Mas preciso me cuidar, porque caio com tanta facilidade ainda. Mas é como se as tuas mãos, a cada vez que caio, elas me trouxessem para cima e falassem comigo. E o que você aprendeu? Acorde, desperte, viva esse ensinamento. E aí estou eu novamente no reino dos céus, trabalhando, mas novamente caio em razão das minhas imperfeições, caio em razão das experiências que às vezes ainda não estão dando certo como eu gostaria que desse. Mas é Jesus, o ensinamento dele, que me leva a caminhar sempre para a frente. E em todas as vezes que eu caio, é o seu olhar tão amigo que me faz levantar o quanto antes. Que assim seja, graças a Deus. Nós agradecemos então a presença de todos. Deus, muito obrigado pela sua palestra, obrigado por compartilhar um pouquinho da sua sabedoria com a gente. E eu queria só fazer um convite a todos vocês. Na próxima semana, todos sabem que dia 3 de outubro é aniversário de Allan Kardec. Então, na quarta-feira que vem, dia 5, nós vamos ter uma programação bem especial aqui na casa. Então, vai ser um pouquinho diferenciado. Nossa programação vai ser a partir das 19h30 e vai até às 21 horas. Nós vamos ter a palestra do nosso querido Ivanir Caulin, que é um dos fundadores da nossa casa, e vamos ter também o coral fazendo a harmonização nesse dia. E vamos ter sorteio do Evangelho, enfim, vai ser uma noite bem bacana e eu, se fosse vocês, não perderiam, tá bom? Então a gente conta com a colaboração de vocês e principalmente a presença de vocês na quarta-feira que vem, a partir das 19h30. Pessoal do Instagram também está convidado, em vez de sair pela telinha, pode vir aqui presencialmente nos ver, né, gente? Então, obrigado a todos, uma boa noite, bom descanso.